Aleluia. Pode se assentar por um instante. Quero trazer uma palavra breve para vocês essa noite. Nós vamos orar mais um pouco no final. Eu gostaria que a gente investisse um tempo no final orando inclusive por esse culto da noite. Estou feliz, o culto está enchendo, irmãos. O culto da noite está crescendo. Eu tenho certeza que é só o começo. O Senhor quer nos dar uma multidão de filhos. Não é uma multidão apenas, Ele quer nos dar uma multidão de filhos, amém? Do ambiente de família que nós vivemos. Com base nisso eu quero compartilhar uma palavra que o pastor Rogério ministrou hoje pela manhã. Como o pastor Rodrigo falou, ele foi visitar a igreja do Represa. Então quando o pastor Rogério não está aqui no culto da noite, é porque ele está visitando alguma igreja, irmãos. O pastor não ficou para assistir o jogo da Copa. Ele está aí em algumas das nossas igrejas. E ele ministrou uma palavra hoje de manhã tão simples e tão profunda. Uma palavra, Jair, que a gente pode parecer até normal, mas foi tão profundo, irmãos, porque é uma realidade que tem que cair no nosso coração. Como eu ministrei no outro domingo, nós estamos aqui para viver um rema, amém? A palavra revelada, a palavra expressa para nós, o Logos, é uma só palavra, que é Cristo. Cristo, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra exposta, para que nós possamos ter ela queimando, o rema, e colocar em prática. Eu falo isso sempre aqui para os jovens, sempre para quem anda perto aqui na minha rede, mas também eu quero que isso caia no coração de toda a igreja. Irmãos, por que nós nos reunimos? Por que estamos aqui domingo após domingo? É para que você seja abençoado? Não é, irmãos, não é. O Senhor já te abençoou. A bênção sempre vem antes. Ministrei hoje pela manhã, a bênção sempre vem antes. É o que a palavra diz. Lá no princípio, lá em Gênesis 1, o Senhor disse dessa forma: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que isso quer dizer? É que você está fisicamente parecido com Deus, parecido com a Trindade? Não. Ele colocou em você os atributos que a Trindade carrega. Não é que você é onisciente, onipresente, onipotente, não. É que você é a materialização, é a matéria física daquilo que nós encontramos na Trindade. O que nós encontramos na Trindade? O amor, a graça e a comunhão. Então você é a expressão física da capacidade de amar que Deus tem, de perdoar que Jesus tem, e de unir, de ser o elo, de ser aquele que liga, como o Espírito Santo faz. Então, as nossas relações têm que revelar isso: o amor com que o Pai ama, a graça, o perdão, a misericórdia que Jesus apresenta para nós, e a capacidade de levar para a comunhão. Isso tem que afetar as nossas relações. Então nós nos reunimos aqui, não é para ser abençoado, irmãos, é para que a gente possa ir para este outro lugar, aonde os nossos afetos, nossas ações, nossas atitudes revelem de qual parte, de qual família nós fazemos parte. Então quando as pessoas se relacionarem com a gente, elas têm que perceber o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão que o Espírito nos conduz. Então nós nos reunimos não é para receber a bênção, irmãos, é para parecer um pouco mais, para manifestar um pouco mais o que a Trindade manifesta. E então saberão que somos filhos. Irmãos, olha só, nós não temos obras a fazer diferente de Jesus. Só tem uma coisa que nós não precisamos mais: é morrer na cruz, gente, porque esse sacrifício perfeito já foi entregue. Agora todo o mais que Jesus veio manifestar, nós temos esse encargo também, essa responsabilidade. Uma das coisas que Jesus deixa claro que veio fazer, Ele veio para revelar o Pai. Nós também. Nós também. Então nós estamos aqui para revelar o Pai. E não é pregando, é vivendo. Eu estou muito encarnado com essa palavra, irmãos. Nós precisamos romper a posição do fazer para chegar na posição de ser. Porque Gênesis 1 diz isso: o Senhor
criou Deus disse Deus, né? Gênesis 1:24, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Coloca aí, não está no texto, mas eu estou fugindo já da palavra do pastor. Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Dá um aleluia enquanto isso. Olha o que a palavra diz. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Olha, para nesse versículo aí. Olha só que poderoso isso. Por que eu falo que nós não estamos reunidos para ser abençoados pelo Senhor? Nós estamos reunidos para que a gente possa ir para este lugar aonde nós não fazemos, mas aonde nós somos. Olha o que o texto diz. Então Deus os abençoou e disse: sejam. A bênção sempre vai vir antes. O recurso que você precisa para ser vai vir antes. O recurso que você precisa em todas as coisas sempre vem antes. O Senhor, Ele não fez o alimento para a fome. O Senhor não fez o alimento porque o homem sentiria fome. Não, irmãos, Ele fez a fome para dar sentido ao alimento que Ele construiu antes, que Ele preparou antes. Então todo recurso que você precisa, Ele proporcionou primeiro, para depois te colocar no convívio. Foi assim quando Ele fez o homem. Ele primeiro criou todas as coisas, resolveu todos os problemas, depois trouxe o homem para o convívio. Primeiro Ele fez os alimentos, os seres viventes, todo tipo de planta. Só depois Ele fez o homem. Por quê? Porque Ele não veio para trazer um problema, Ele veio para te dar recurso. Tudo que você precisa Ele gerou antes. E isso tem que inspirar o teu coração. O que te inspira, o que te proporciona esse nível de fé, é o que vai conduzir você a ter uma vida espiritual leve, saudável, feliz. Irmãos, o sentido de nos reunir é para que a gente possa parecer mais com Jesus. E parecer mais com Jesus é a fonte da tua felicidade, irmãos. É a fonte da tua alegria. Então, irmãos, não quer dizer que você não vai ter problema, não quer dizer que você não vai ter situações adversas, mas nem isso será motivo para te abalar a alma. Por quê? Porque a sua plenitude de alegria está em Cristo. Está em Cristo. Então assim, irmãos, olha, presta atenção nisso. O que inspira o teu coração, o que alimenta o teu coração, vai proporcionar que você tenha uma vida saudável, leve. Olha só, irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, no verso 10. Olha o que Paulo fala. E a palavra hoje, irmãos, é um ensino para que você possa fazer uma análise e possa também praticar, para que você encontre esse lugar de felicidade plena. Eu falava com a Lilian, né? Eu falei assim: a Lilian, eu acordei hoje, aí o Samuel está um pouquinho doente, então eu estava lá com febre, sentindo mal, e eu falei: eu não vou acordar ninguém, né? Vou sair, vou para o culto, vou deixar ele dormindo, para ele repousar. E a Lilian ia vir no culto da noite, porque ela está hoje escalada para o Kids. Aí eu acordei, fui já ir pôr a mão no Samuel para ver se ele estava com febre, né? Pai, né? Fui lá, pus a mão nele, aí ele estava quente, aí eu acabei fazendo barulho, ele acordou, aí a Lília acordou, aí levantou todo mundo. Eu falei assim: puxa, ele não ia fazer barulho, acabei acordando todo mundo. Aí eles se levantaram, foram para a sala tomar um café. Eu falei: eu estou indo, vocês estão acordados? Vão descansar, né? Aí ele falou assim: não, a gente está preocupado. Fiquei preocupado com o Samuel, você fez barulho e tal. Aí falou: mas você está tossindo também, você não quer ir no médico? Eu falei assim: que tosse? Tosse o quê? Olha esse sol. Nem estava sol de manhã.
Eu falei: olha esse sol, olha esse dia que Deus fez. Eu estou feliz, eu quero saber de tosse, eu vou para a igreja. Ela falou assim: nossa, mas você acordou animado. Eu falei: isso não é que eu acordei animado. Jesus é o motivo da nossa felicidade. Jesus é o motivo da alegria. Ah, mas Samuel está doente. Eu sei, mas isso aqui é o corpo que não entendeu que ele já é curado. Nós temos aqui que trazer a existência, a cura que Jesus já proporcionou. E se ainda assim ele tiver que parar no médico, é porque o Senhor quer nos proporcionar um encontro. Deixa eu te falar, irmãos, eu falo isso sempre. Talvez você é repetitivo, mas como está transmitindo, pode ser que alguém na internet assista vocês. Então você é repetitivo, irmãos. Filho de Deus não tem problema. Filho de Deus tem oportunidades de encontro. No meio da vida de Cristo tinha uma cruz, mas a Bíblia fala que ele amou a cruz. A cruz não era um problema para ele, porque isso ia proporcionar um encontro com a multidão de filhos. Paulo, no meio do auge da sua carreira, no ponto que ele estava mais feliz, ele foi parar na cadeia. Vocês sabem a história, o que aconteceu na cadeia? Veio o terremoto, as portas das cadeias se abriram, aí o carcereiro foi e ameaçou tirar a vida, porque ele pensou o quê? As cadeias se abriram, os presos fugiram, eu vou morrer agora, eu vou ter que dar conta deles, vou acabar morrendo. E quando ele ia tirar a vida, Paulo gritou: olha, não faça nada, nós estamos aqui. Sabe por quê, irmãos? Por que eles não foram embora? Porque Paulo entendeu: se eu tive que parar na cadeia, é porque o Senhor queria que eu encontrasse alguém. Cadeia na minha vida não é problema, cadeia na minha vida é oportunidade de encontro. Você sabe por que filho de Deus fica doente? É porque a cruz não cobriu a sua enfermidade? É porque Jesus, ele só trouxe cura para algumas doenças? Não, irmãos. Filho de Deus tem necessidades para ter um encontro, para representar aquele grupo, para sentir as afeições que aquela pessoa precisa sentir. Tem um grupo de gripados por aí, e que sentindo a gripe como eu senti durante o mês, eu me familiarizo com eles, eu me solidarizo com eles, eu sinto a dor que o meu irmão sente. Então não é para que você sofra, mas é para que você tome partido num povo, tome posição a respeito dele. O Senhor nos chamou para ser responsáveis, irmãos, uns pelos outros. Aí Paulo vê o carcereiro indo tirar a vida, ele fala: nós estamos aqui porque nós viemos para o encontro, nós não fomos punidos com a prisão. E quem é a figura do carcereiro, irmãos? O carcereiro é aquele que tem a capacidade de deixar outros presos. Um encontro libertou toda uma família. Um encontro de Paulo com um carcereiro salvou toda a casa daquele carcereiro, porque ele era a figura daquele que tinha a capacidade de prender outras pessoas. Talvez é um encontro na tua vida que vai pôr em liberdade muitas outras pessoas que talvez você nem conheça. É o encontro. Mas Paulo aqui ele fala na segunda carta a Timóteo sobre uma dificuldade espiritual, uma fraqueza espiritual que alcançou alguns dos seus discípulos. Só que fraqueza espiritual ela não acontece da noite para o dia. Olha o que a palavra diz, irmãos. 2 Timóteo 4,10 diz assim, ó: Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Irmão, você acha que esses discípulos de Paulo, de Timóteo, Paulo falando com Timóteo dos discípulos que estavam com ele, vocês acham que eles esfriaram da noite para o dia? Eles acordaram um certo dia e desanimaram totalmente? O desânimo é algo que vem de maneira sutil, ganhando terreno dia após dia, e até chegar num determinado momento em que a fraqueza toma conta. É aquele irmão que vem para o culto, está fervoroso, está fluindo, mas vai passando o tempo, ele vai sentando nas cadeiras mais distantes, mais para o final. Quando menos espera, ele começa a faltar. E se você não se solidarizar como irmãos, como igreja, como família, esse irmão vai embora e você nem percebe. Ele vai esfriando, até que ele vai embora e desanima. Então nós precisamos estar atento àquilo que vai afetando
a inspiração que nós temos. Outro exemplo, 2 Timóteo 1, verso 6 e verso 7, Paulo, ele faz um alerta a Timóteo, para que essa fraqueza espiritual não alcance. Olha o que ele diz: por isso, Timóteo, quero lembrá-lo de avivar a chama de Deus, a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Paulo faz um alerta. Ele fala: olha, a sua vida espiritual precisa ser avivado constantemente. Para quê? Para que você não entre num lugar de covardia, de se esconder, de esfriar. Você precisa cuidar da inspiração, daquilo que inspira os seus dias. Agora a pergunta que fica: você está inspirado? Você se inspira dia após dia? Irmãos, a palavra do Senhor, ela fala assim, ó: não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução. Amém? Não diz isso? Mas olha só, irmãos, mas o que diz depois? Continua aí para mim. Culto interativo agora, tá? Você vai participar do culto comigo. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. E depois? Mas como? Falando entre vós, declarando. Irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Ele falou: façamos o homem. Fez o homem do pó da terra. E a Bíblia fala que o que ele fez com o homem? Soprou, liberou do Espírito. Aí ele põe os atributos dele em nós. E ele fala: falando, soprando, liberando, declarando o que está dentro de você para fora. É a mesma capacidade do nosso Pai de gerar vida. Ele colocou em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma característica de Deus que eu amo: Ele cria quando fala. Ele criou todas as coisas a partir de uma palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele declarou e aconteceu. Jair, ele colocou em nós essa mesma capacidade. Quando eu declaro, eu trago a existência. Eu tenho a capacidade de criar quando eu declaro, porque eu sou a expressão da Trindade entre os homens. Então, quando nós declaramos, nós trazemos a existência. É isso que o Senhor quer nos ensinar esses dias. Você está inspirado? A sua inspiração fala de uma declaração. Por isso que eu acordei hoje tossindo, rouco. Ontem nós assistimos o jogo, 5 minutos eu estava rouco. Eu falei: eu nem gritei, mas eu já estou rouco. O que está acontecendo? Aí ele falou assim: amor, você quer ir no médico? Você está mal, você está rouco, está tossindo. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu não tenho tosse, estou lá nem aí para tosse. Eu vou adorar o Senhor, eu vou servir ao Senhor, porque o meu coração está cheio, meu coração está queimando. Foi Natanael, como eu falei na outra mensagem. Natanael estava embaixo da figueira. Aí Jesus chamou ele pelo nome. Ele ficou inspirado. Ele falou: tu és o Filho de Deus. E Jesus falou assim: só porque eu falei o seu nome, só porque eu falei sem te conhecer o teu nome, você está falando que eu sou filho de Deus? Sabe o que é isso, irmãos? É o coração dele que estava cheio. Ele estava na ânsia de encontrar o Filho. Ele estava na ânsia de conhecer esse Cristo. Então qualquer fagulha é o suficiente para ele declarar o que está no coração dele. Então, irmãos, cria, declara, vai falando, você traz existência. A pergunta é: você está inspirado? Quem está inspirado, ele avança. Quem está inspirado, ele vai para uma rota de crescimento. Eu não estou falando de crescimento numérico, eu estou falando de um crescimento de vida, de consciência da posição de filho, de consciência daquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Quem está inspirado avança. Lucas 17:20 diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer: está aqui ou está ali, pois o reino já está
em nós, dentro de nós. Você é essa expressão do reino, o embaixador do reino. Então onde você chega, o reino chega. Aí no reino de Deus tem doença, no reino de Deus tem crise financeira, no reino de Deus tem angústia de alma. No reino de Deus tem uma só coisa, irmãos: Cristo entronizado, o olhar voltado para Ele, o olhar vendo o autor e consumador da nossa fé. Tudo fica pequeno quando você olha para Jesus, irmãos. Tudo perde o valor, tudo perde a força. Então existem alguns sinais, irmãos, que nos mostram inspiração, que nos mostram que você está num caminho saudável. O pastor trouxe aqui 3 sinais, eu quero falar do primeiro, e é algo que eu valorizo muito. Primeiro sinal: leveza. E eu vou me conter agora para não falhar, para não fazer críticas aqui, irmãos. Leveza. Nós desfrutamos disso. O Evangelho da Graça são boas notícias. O Evangelho da Graça é algo que me mostra: eu era um pecador, mas Jesus me deu uma nova posição. E a posição que Jesus me deu é uma posição de filho. Posição de filho. Eu não preciso temer mais a condenação. Eu não preciso temer mais o acusador. Eu não preciso ter medo dos dias maus, da condenação eterna. Cristo pagou um alto preço para que eu possa ser filho. Eu gosto tanto disso. Jesus, ele não viveu uma vida baseada nos seus direitos. Ele tinha direito de não ir para a cruz. Se tinha alguém que não merecia aquela cruz, era Jesus. Jesus tinha todo o direito de falar: eu não preciso passar por isso. Vocês concordam comigo? Tinha ou não tinha todo o direito? Mas o que ele fez? Ele escolheu viver uma vida baseada nos seus direitos? Não. Ele abriu mão do seu direito. Ele era o único, mas ele abriu mão de ser o único. Obrigado, Jesus, para ser o primeiro de muitos. E porque ele abriu mão de ser o único, eu também posso ser filho. E aquilo tudo que era de direito dele, eu também tenho acesso. Era direito dele ter um corpo saudável, porque ele abriu mão e aceitou as minhas enfermidades. Eu também posso ter um corpo saudável. Era direito dele um reino dos céus, mas porque ele abriu mão de ser o único, eu também posso ir para esse reino dos céus. Irmãos, era todo direito dele, mas ele abriu mão para que eu possa ter esse acesso. Então, irmãos, Jesus tinha direito à condenação? Não tinha. Ele era santo, e porque ele abriu mão de ser o único, eu também posso ser santo. Eu também posso fugir da condenação. Então não aceite nenhuma palavra contrária a isso. Não aceite ninguém te lembrando dos seus pecados dia após dia. Não aceite ninguém te lembrando que você é egocêntrico, é falho. Não aceite ninguém te lembrando que você é um pecador. Nós já temos um acusador e eu não quero ajudar ele nessa Copa. Eu não quero fazer parte da sua seleção. Eu tenho o Espírito Santo que diz: você é filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Quando Deus olha do céu para mim, Ele só enxerga uma coisa: você é filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então, leveza. O Evangelho sempre são boas novas. Sabe, às vezes eu fico incomodado, irmãos, com o nível que a igreja está caminhando. Eu não falo a igreja Água Viva, estou falando a igreja do Senhor, aonde a palavra boa, sabe qual que é, gente? Que o povo fala Deus. Quando fala assim, a mão de Deus vai pegar, o Senhor vai te punir, a mão do Senhor vai pesar sobre a tua vida, o pecado, você é falho. Irmãos, que palavra, quem quer palavra dura, quem gosta de apanhar é escravo, irmãos. Eu não sou escravo, eu sou filho. Quem apanha é quem está condenado. Eu não sou escravo, eu sou filho. A mesa do Senhor é para me trazer cura. A mesa do Senhor é sempre para me lembrar a minha posição. Ainda que eu sente numa mesa com porcos para comer bolotas, eu vou sentar lá naquela mesa e vou falar assim: na mesa do meu pai, até os empregados são tratados melhor. Não aceite palavras que te tragam peso e condenação. Não aceite ninguém apontando o dedo para falar dos seus defeitos. Esse cargo já está ocupado. O acusador, ele está aí todo dia querendo bater no
lembrar quem nós somos. Então todos os dias eu vou criar e declarar para Ele: eu sou filho amado, em quem eu tenho prazer. Leveza é um sinal de uma inspiração, de uma vida espiritual saudável. Hebreus 12, no verso 1, a palavra diz assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha. Olha só, você está vendo como ele está tratando de duas coisas? Ele não está falando do pecado, irmãos. O pecado nos atrapalha, mas ele está falando que tem outras coisas que nos traz peso. Então ele fala, livre-se daquilo que te traz peso e dos seus pecados que te atrapalham. O pecado na vida do crente é um acidente, mas a justiça própria, a falta de clareza, de revelação sobre o perdão, te faz vagaroso, te traz peso. É difícil caminhar com peso nas costas. Irmãos, eu e o pastor Rodrigo, o pastor Rogério, nós participamos do Legendários. Vocês já ouviram falar do Legendários, né? Nós ficamos lá 72 horas. 72 horas? Deu isso, né? Quase 3 dias, né? Foi isso. Lá no Legendários. E aí eu participei, eu tive a minha experiência. E outros pastores, eu lembro do pastor Marcos Sena, do interior. Ele falou assim, pastor, eu vou participar. Você foi? Eu falei, fui. Como é que foi? Eu falei, poderoso. Todo homem tem que passar por essa experiência. Foi maravilhoso. Tive um tempo profundo com Deus na montanha. Aí ele falou assim, eu posso levar livro? Eu falei, pode. Eu posso levar, sei lá, meu caderno para anotar? Eu falei, pode levar tudo que você quiser, só que você vai ter que carregar. E eu fiz a minha mala, já tinha 11 quilos, minha mala. O pessoal orienta no máximo 14. A do Marcos Sena deve ter tido uns 20, 22 quilos, porque o tanto de coisa que ele queria levar. Não posso levar? Pode, só que você vai ter que carregar. Poder ele pode, né? Ele perguntou se podia. Só que como que é você subir uma montanha com um peso nas costas? Quanto menos peso, melhor. Então quanto mais peso eu carrego, mais cansaço vem, mais difícil é subir, mais duro é caminhar. Imagina, eu não vou fazer o que o pastor Rogério fez hoje, não vou. O pastor Rogério estava aqui, pôs o Serginho nas costas dele, não conseguia andar. Eu dei uma olhada para os irmãos que estão aqui, eu não me arrisco não. Não tem o Serginho aqui, então nem vou me arriscar. Mas é difícil você andar com um peso nas costas. Eu vou te falar, nós estamos carregando tanto peso. Quer ver um peso que às vezes não aqui não acontece isso, irmãos, só em outras igrejas, aqui não. Falta de perdão. Sabe aquela conversa, eu perdoo, mas não quero conviver. Não, eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. Eu não perdoo porque eu tenho que perdoar. Eu perdoo porque eu sou alguém perdoador. É quem eu sou, não pode ser tirado de mim. Aí ele carrega aquele peso. Você sabe quem mais sofre com a raiva, com a mágoa? Quem está carregando, quem está sentindo. Talvez outra pessoa nem sabe que você está magoado com ela, e você carregando aquele peso nas costas. Fica pesado, é difícil de andar, irmãos. Então se livra daquilo que traz peso. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? 70 vezes 7? Não, irmão, você não tem que perdoar. Você perdoa porque é quem você é. Você não tem que fazer nada. Quer leveza na sua vida? Guarda isso no teu coração. Coloquei num vídeo essa semana na minha rede social. Você não tem que nada. Tudo que vem com essa frase no começo, rejeita da tua vida. Eu tenho que me santificar. Não, você não tem que se santificar. Você é santo porque a graça te fez santo. É quem você é, não pode mudar a tua natureza. Eu tenho que perdoar meu irmão. Não, não tem. Você não perdoa porque tem que perdoar. Alguém perdoador é quem você é. Pensar dessa forma, irmãos, faz a vida ser leve. Ninguém se ofende se tem essa revelação. Eu sou alguém perdoador. Então pode vir uma cruz no meu caminho, que eu vou continuar falando: perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Foi por isso que Jesus foi para a cruz, amando a cruz,
porque ele não era alguém que perdoava. Perdoador é quem ele é a natureza dele, não pode ser tirada. Nada ofende. Se isso acontece, irmãos, deixa eu te falar, ninguém muda de igreja mais. Ninguém mudaria de igreja mais, porque você precisa deixa eu te falar isso, guarda no teu coração isso, irmãos. Você precisa do Espírito Santo para gostar de um culto bom, de um louvor bom, de uma palavra boa, do irmão gracioso que te cumprimenta todo domingo, que te dá toda a atenção. Pô, é fácil gostar de um louvor bom, de uma palavra boa, é fácil de gostar. Você nem precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, irmãos, para amar aquele irmão difícil. Você precisa do Espírito Santo quando está a banda do Chaves tocando aqui. O que você está tocando? Lá com o Karate. E você? Mamãe, eu quero. Aí você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para amar aquele irmão que passa e não te cumprimenta. Irmãos, eu não estou falando que a gente tem que ser essa igreja, mas eu quero ser uma igreja que precisa do Espírito Santo, porque me ajuda a amar meu irmão, porque ajuda eu gostar da banda do Chaves, que me ajuda a amar aquele irmão que passa e não me cumprimenta, porque eu não me ofendo mais. É quem eu sou, o Espírito Santo me fez assim. Eu quero ser essa igreja, irmãos. Eu quero ser essa igreja que se alegra com a alegria do meu irmão, mas que chora com a dor dele também. Eu lembro, na época de pandemia, o pastor Rogério falar isso. Ele falou assim: como é que tá as coisas aí? Eu sou autônomo, irmãos, não tinha R$1, sabe, a vida é difícil. E o pastor Rogério falou assim: eu também estou duro, mas eu tenho um ovo, meia cartela é minha, meia cartela é sua, a gente divide. Isso é ser igreja, gente. Isso é ser família. Isso traz leveza para a vida. Quer outro motivo, outra inspiração, outro sinal que mostra que você está inspirado à vida com Deus? Alegria. Uma pessoa alegre revela o fruto do Espírito. Romanos 14, 7, 17 diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. O contexto está falando de comida consagrada para os judeus, mas o Senhor nos dá uma revelação poderosa aqui: justiça, paz e alegria. A justiça de Deus e não dos homens. A justiça que provém de Deus, vem da fé na obra de Jesus. É Ele que me justifica. A minha justiça, a Bíblia fala que é trapo de imundície, mas a justiça de Jesus, ela traz sobre a minha vida santificação, santidade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha uma dívida, e se eu fosse depender de mim para pagar essa dívida, eu estava condenado, eu não ia conseguir pagar. Mas perante o reino, nenhuma condenação há mais. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito foi imolado para pagar a minha dívida. Então quando o céu olha para mim, ele vê justiça. Ele vê a justiça de Cristo estabelecida em mim. Ele vê o perdão completo. Ele vê uma dívida totalmente paga. Eu não posso mais ser cobrado pela minha dívida, porque Jesus pagou ela. Você não pode ser mais cobrado sobre a tua vida, sobre a tua dívida. Jesus já pagou. Então existe justiça aplicada sobre você. Qual é a consequência de uma vida justa? Paz. Quem é que fica em paz cheio de dívida? Ninguém fica. Se ficar em paz cheio de dívida, é bem mau caráter. Mas não existe mais condenação, então eu posso ter paz. Uma vida de paz reflete em alegria. Alegria no Espírito, felicidade. Então quer um sinal de que você está caminhando uma vida espiritual saudável? Uma vida leve, uma vida cheia de alegria. E como participar desse lugar de alegria? Um senso de pertencimento fala dessa alegria. Irmãos, eu falo constantemente, um senso de família. Nós precisamos estabelecer essa cultura aqui. Nós somos uma família. Deus é um pai de família. Jesus, ele veio à terra nos ensinar sobre o Pai, revelar o Pai. Não é isso que o texto diz? A palavra fala assim,
Jesus declarando: eu vim ao mundo para revelar o Pai. E como que ele revelou o Pai? Ele se posicionou e falou: aquele é o Pai? Lá você vai enxergar o Pai? Não, Jesus revelou o Pai sendo filho. Ele estabeleceu para nós um padrão de filho. Então quando eu sou filho, eu revelo o Pai. E quando eu sou filho, eu declaro ao mundo de qual família eu faço parte. Deus é um pai de família. Ele veio reunir os filhos, Ele veio construir uma família para Ele. Então, irmãos, se tem uma forma de você ter a vida espiritual saudável, leve, é sendo parte, é sendo, se sentindo inserido, é sendo família. Então quando eu amo meu irmão, eu sou família, eu expresso o Pai. É um senso de pertencimento, é uma responsabilidade um pelo outro. Olha só, irmãos, a declaração de Jesus no momento da ceia, no cenáculo que eles estavam preparando a ceia, é maravilhosa. A Bíblia fala que Jesus pega uma bacia, uma toalha, se ajoelha, fica nu, que a gente tem um falso moralismo. Não, Jesus só tirou, não, ele tinha uma túnica, era como se fosse um vestido. Então ele tirou, cingiu as suas partes ali com uma toalha para secar os pés. Mas quando ele foi lavar os pés de Pedro, ele falou assim: mestre, jamais você vai lavar meus pés. E Jesus faz uma declaração, ele fala assim: se eu não te lavar os pés, então eu não posso expressar que eu me responsabilizo por você. Eu não posso declarar, nós não temos parte um com o outro. Deixa eu me responsabilizar por você. Jesus, ele está falando isso, lavando os pés dos discípulos. Eu sou teu irmão, deixa eu ser responsável por você. Você não está entendendo agora, mas você vai entender. Vai chegar uma hora, Pedro, são as falas de Jesus para Pedro, vai chegar uma hora que você vai para um lugar que você não quer, que alguém vai te pegar pela mão e te levar para esse lugar. Você não queria ir por você só, mas um irmão, um igual, vai te levar para esse lugar. Deixa ele ser responsável por você, deixa eu ser responsável por você. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles foram falando de Jesus, teologia, porque Jesus, irmãos, Ele quer que você se responsabilize um pelo outro. A Bíblia fala que a partir de Moisés Ele vai falando a respeito dele. Teologia é isso. Teologia, o que é? Teo é Deus, logia é o estudo de Deus. A gente valoriza isso, mas se o seu estudo é para dar lógica ao seu Deus, você vai falhar miseravelmente, porque a sua relação é para dar sentido a um pai. A Bíblia fala isso, né? Ninguém vai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O seu trajeto não tem que te levar a um Deus, o seu trajeto tem que te levar a um Pai. E aí Jesus vai pregando no caminho de Emaús para esses dois discípulos. Mas que hora que o coração queima? Na comunhão, na mesa, no partir do pão, no olhar no olho. Não é no discurso, não é na mensagem, é na prática. Então aqui de cima, maravilhoso, eu posso pregar o melhor sermão do mundo, mas um sermão expositivo não vai te resolver. Deixa eu te falar, Adão tinha a melhor igreja, era um sermão expositivo todo dia, mesmo assim ele falhou. O que vai dar sentido a esse pai? Relação, mesa, olho no olho, caminhar junto, estar junto. Essa semana eu compartilhava que eu estava numa semana que eu passei alguns dias assim com uma angústia de alma, e eu compartilhava com a Lília, eu falava assim: eu estou me sentindo um baita de um hipócrita, porque eu prego contra isso, mas meu coração está inflamado. E aí eu vou lá pregar como? Porque o que dá força à mensagem não é conhecimento natural, é a autoridade de viver a palavra. Eu falei assim: eu estou me sentindo mal, estou indo para o meu lugar de oração chorar, porque eu falo: Senhor, eu não quero ser esse hipócrita aqui que prega uma coisa e deixa os sentimentos dominar por outra. E aí eu brigando comigo, Maurício, ali na minha alma, sabe, na minha oração, eu falo: Senhor, muda meu coração, eu estou errado, isso aqui é justiça própria, eu não quero sentir isso. Eu preciso amar meu irmão profundamente, é inevitável que tenha discordâncias de pensamentos, mas isso não pode afetar a minha relação com ele.
E eu mal. Aí vem a mensagem assim no celular: meu pastor. Assim começou a mensagem, já assim, ó, deixa eu te lembrar quem que você é, viu? Meu pastor, tô mal, queria um tempo de mesa. Será que você consegue ter um tempo comigo hoje? Aí Jair, como é que é isso? Você está podre por dentro, mas tem um irmão pedindo ajuda. Na hora o Espírito falou: você sabe como que eu curo gente? Com gente. Quando Deus quis expressar o maior amor dele por mim, Ele mandou um filho. Quando Deus quis revelar o quanto Ele me amava, Ele falou assim: eu vou botar um filho no teu caminho, Jesus. Na hora o Espírito falou: sabe como que eu vou curar essa tua angústia? Tem um filho meu precisando de você. Filho cura filho. Aí eu fui vazio, tô indo aí, encontrei ele, com aquele sentimento: o que eu tenho para te ofertar? Sabe o que eu recebi? Cura no meu coração. Foi ele que cuidou de mim. Filho cura filho. Quando Deus quer revelar sua bondade, Ele faz o homem. Viu Deus que tudo era bom, mas quando Ele fez o homem, viu Deus que era muito bom. O homem revela a plenitude da bondade de Deus, o filho revela a plenitude do amor de Deus. Então se relacione, tenha gente na tua vida. Você quer ser curado? Tenha pessoas caminhando com você. Quando Jesus recebeu a notícia que o seu primo João Batista tinha morrido, a Bíblia fala que ele se entristeceu e ele foi para o outro lado da margem. Mas quando chegou lá, o que ele encontrou? Uma multidão. E aí ele começou a curar, ele começou a libertar, porque filho cura filho. Nós temos que amar uns aos outros, porque isso é cura para nós. Nos responsabilizar uns pelos outros, porque isso é que alimenta a minha vida espiritual. E aí eu vou encerrando aqui, irmãos, falando da outra característica que mostra que a sua vida é leve. Discípulos. É natural gerar quando você está saudável. É natural. Eu sempre falo isso. Você não vê uma árvore de algum fruto, um pé de laranja, uma bananeira, você não vê ela gemendo para gerar uma banana, um cacho de banana. Não, irmãos, é natural. É consequência de saúde. Se ela está bem plantada, bem alimentada, com os nutrientes que a terra pode proporcionar, com água, então naturalmente o que acontece? Frutos, frutificação. Você não vê uma bananeira encostar lá assim, ela fala: em nome de Jesus eu preciso gerar bananas aqui. Não, irmãos, é natural. Gerar segundo a sua espécie. Deixa eu te falar algo que traz saúde, que traz motivação, que traz empenho. Quantos aqui têm filhos? Irmãos, maravilhoso. Eu gosto muito de validar o Samuel. Esses dias a gente estava saindo para o treino, e aí vocês sabem que ele é atleta, né, de alto rendimento. Então ele chega em casa com os pés cheios de borrachinha lá do campo, né? Às vezes quando vai treinar no terrão, então, aí ele chega, não dá nem para ver, que é tanta terra que ele vem. E aí ele vai entrando em casa, ali ele já falou: tira esse sapato aí, já tira tudo aí fora, nem entra em casa, senão vai sujar tudo. Aí ele está tendo o hábito agora de coloca a roupa do treino, a chuteira ele põe lá no hall, para não sujar a casa dele. Não é nem por causa da sujeira, é por causa da mãe dele, né? Aí ele estava sentado esses dias, calçando a chuteira. Aí eu falei assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, você é feliz? Aí ele falou: eu sou. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa séria agora, bem séria. Ele falou: ele vai me dar uma bronca, alguma coisa que ele estava pensando. Eu falei assim: você vai entender o que é felicidade completa quando você tiver um filho. Aí ele abriu o sorrisão assim. Eu falei: isso é a maior verdade, filho. Você faz a minha vida ser feliz de uma forma completa. Te amo, meu. Eu gosto muito de validar. Mas é mentira isso? A maior verdade do mundo, irmãos. A maior verdade do mundo. Quando a Lília falou assim: eu estou grávida. Pô, eu fiquei feliz. Fiquei com medo também, né? Porque é natural você ter um pouco de medo. E eu chegava todos os dias à faculdade, eu tenho ainda, né? Eu tenho ainda meu chevetinho.
Aí eu subi a rua, aquela barulheira, todos os vizinhos sabiam que eu estava chegando. Mas uma pessoa que sabia que eu estava chegando era o Samuel. Toda vez que eu subia a rampa, a Lília falava assim, ó, nossa, ele está aqui, mexendo aqui dentro igual um maluco. Aí eu chegava e falava com ele, declarava sobre a vida dele. Amava meu filho desde o ventre, mas quando eu peguei na mão, quando eu segurei no colo, eu falei assim, meu pai, vou sair para trabalhar amanhã, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, tenho um filho para sustentar. Irmãos, filho motiva você. Quando você tem um filho, você quer fazer, você quer vencer o mundo, você quer revolucionar tudo. Você fala assim, eu vou dar o melhor, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou proporcionar recursos, eu vou ensinar ele a ser alguém de Deus, eu vou cuidar, meu filho é tudo. Quantas vezes você saiu para comprar alguma coisa para você e voltou com uma sacola cheia de coisas para os filhos, nem lembrou de você? Suas meias estão todas esgarçadas, mas a dele está uma maravilha. Por quê? Porque o filho te motiva. Gerar discípulo traz vida para você, traz saúde para você. Quer alegrar uma casa? Filhos alegram uma casa. Filhos traz motivação. Filhos traz sentido de alegria. Filho te dá força para sair da cama na segunda-feira de manhã, frio, para trabalhar. Por quê? Porque você tem algo que te impulsiona. O cara, quando engravida a namorada na adolescência, é um aterrado? Para nós que entendemos o princípio espiritual, amém. A gente entende o casamento, o celibato muitas vezes, a gente entende tudo isso. Falo muitas vezes porque nem todos vão se converter antes de cumprir isso. Mas ele tem dois recursos, dois caminhos para escolher. Um filho na adolescência faz o cara virar homem na marra, amadurecer na marra. Filho te dá força para o dia mal. Então, gerar discípulos, esse foi o único pedido de Deus para nós. O Senhor Jesus, ele deixa essa ordenança. Ele fala lá em Mateus 28, verso 18, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhe dei, e lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa declaração aqui, na versão NVT, é a que eu mais amo, porque Jesus está falando assim, ó: eu tenho toda a autoridade, tudo que eu declarar se cumpre, tudo que eu declarar é fato. Eu não vou falar é lei, porque não é lei, é graça, mas tudo que eu declaro se cumpre. Aí ele continua dizendo, portanto, gosto dessas palavras, irmãos. Ele falou, existe um tanto, algo tão grandioso nessa declaração, que eu quero pôr, eu quero acrescentar, eu quero colocar em vocês. Portanto, vão e façam discípulos. Ele falou assim, eu tenho autoridade, eu já gerei o que é necessário, agora é só ir. Façam discípulos de todas as nações, ensinem eles todos esses ensinamentos que eu dei, e lembre-se disso, eu vou estar com vocês todo o tempo. Isso é maravilhoso, irmãos. Discípulos, gerar, para isso que nós fomos chamados. Existe uma multidão de filhos que pensam que são órfãos, mas existe um só Deus, que é Pai de todos. Qual a diferença entre você e esses irmãos? Você conhece o Pai, e ele acha que é órfão. Meu encargo é lavar os pés dele, é me responsabilizar por ele, e falar assim, irmão, você não precisa viver essa vida. Tem um Pai de amor, que quer trazer leveza, quer te fazer pertencer a uma família, e te encher de alegria. São sinais de uma vida espiritual saudável. Eu encerro, irmãos. Pode subir o louvor, nós vamos orar. Eu encerro declarando isso. A experiência mais poderosa que você pode ter para a sua vida é se responsabilizar por alguém.
Teve um homem no Império Romano que recebeu Jesus para julgá-lo, e o nome dele é Pilatos. E a Bíblia fala que ele procurou motivos para condenar Jesus. Ele procurou motivos para cumprir a acusação que os fariseus tinham levado Jesus preso para condená-lo. Ele procurou. A Bíblia fala que a esposa de Pilatos estava atormentada, porque sabia que aquele homem, Jesus, era um homem santo. E ele procurou porque a preocupação dele era ficar bem com todo mundo, reputação. E aí a Bíblia fala que ele procurou, não encontrou, mas não se responsabilizou por um irmão. E aí a Bíblia diz que ele lava as mãos. Homens preocupados com reputação lavam as mãos. Homens de autoridade se dobram e lavam pés, se responsabilizam uns pelos outros, se sentem responsáveis. A reputação, irmãos, a preocupação com o que pensam a teu respeito vai te parar, mas a responsabilidade uns pelos outros vai encher o teu coração de alegria, vai encher o teu coração de paz, vai te fazer se sentir pertencente, senso de família, vai te trazer leveza para a tua alma. Por isso eu quero te convidar a orar. Então se coloque de pé no seu lugar.